Tarde a todos, bem-vindos a mais uma edição das conferências da SECA, a última agora antes da pausa de verão. Temos hoje connosco a professora Elisa de Sousa, investigadora e docente na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. É uma investigadora bem conhecida, com bastante bibliografia no primeiro milénio, exatamente o tema também da palestra de hoje, com investigação bastante centrada também no sul do território português, não é? Na área meridional, e é exatamente o tema e a cronologia que nós hoje vamos ouvir. Como sempre, depois da palestra temos um espaço, não é? Livre também para debate, para questões entre o público e o conferencista. Mais uma vez, obrigado a todos por estarem presentes, obrigado à Elisa por ter aceito o convite e estar aqui a partilhar o seu conhecimento connosco. E eu passo desde já a palavra. Obrigado, Elisa. Então, olá e muito boa tarde a todos. E eu queria naturalmente começar por agradecer ao Zé Carlos Quaresma não só esta ótima apresentação, mas também o convite para participar pela primeira vez nestas conferências online da SECA e também naturalmente agradecer a todos os participantes que se juntaram a esta sessão. E como o próprio nome indica, nesta apresentação vou centrar-me sobretudo na fase mais tardia da Idade do Ferro, naquilo que é o sul do território português, procurando salientar e discutir alguns aspectos mais particulares sobre os diversos percursos históricos destas comunidades que me parecem particularmente relevantes no quadro atual da investigação. Só ver se consigo passar, pronto. De qualquer das maneiras, e para não tornar esta sessão demasiado extensa, optei por focar sobretudo as regiões mais litorais deste território, nomeadamente os estuários do Tejo, do Sado, a Costa Vicentina e naturalmente o Algarve, e que são todas elas regiões, com talvez a exceção da Costa Vicentina, regiões que estiveram profundamente ligadas com a colonização fenícia do Ocidente e esse legado orientalizante foi um aspecto que marcou profundamente o desenvolvimento histórico e cultural de todas estas comunidades ao longo de praticamente todo o primeiro milénio. Todo o primeiro milénio. Ainda assim, e apesar destas áreas partilharem essa matriz comum, estas diferentes regiões também vão revelar especificidades culturais e arqueológicas próprias e que, por sua vez, refletem a existência de percursos históricos algo diferentes entre elas. Acresce ainda que nesta fase mais tardia da Idade do Ferro também se vão fazer sentir nestas mesmas regiões e com diferentes ritmos e intensidades outras influências culturais, sobretudo aquelas provenientes dos territórios mais interiores e que contribuíram em diferentes graus para moldar esses percursos históricos. E é justamente a conjugação destas múltiplas esferas de influência que resulta naquilo a que vários investigadores chamam do mosaico cultural da Segunda Idade do Ferro. E podemos então começar a nossa análise pelo Algarve, que é talvez a região mais fácil de compreender, pelas suas características, quer ambientais, quer geográficas. O Algarve foi de facto a área portuguesa que mais conectada esteve com a Andaluzia Ocidental e reproduz em larga medida as mesmas tradições culturais e as mesmas materialidades. Ainda que esta situação tenha sido transversal a praticamente toda a Idade do Ferro, ela vai se tornar particularmente evidente durante os momentos mais tardios do primeiro milénio, que é uma fase em que parece que os principais núcleos do Algarve parecem ter-se tornado marcadamente dependentes desta Andaluzia Ocidental, sobretudo no que diz respeito à importação de produtos alimentares e também manufaturados. Como em outras regiões da Península Ibérica, também no Algarve se verificam, a partir do século V, indícios de transformações significativas em sítios previamente ocupados, sendo o caso mais bem documentado até o momento o do Castelo de Castro Marinho, que já é bastante bem conhecido graças às escavações da professora Ana Margarida Arruda, e que é um local que teve então uma forte reestruturação urbanística da área habitada em relação àquilo que era a ocupação do período orientalizante, e que essa reformulação foi até precedida em algumas áreas específicas por rituais fundacionais, como é o caso do enterramento destes três recém-nascidos encontrados num dos compartimentos
desta fase do século V. Estas mudanças no urbanismo são também acompanhadas por alterações nas próprias atividades económicas, com particular destaque para o aumento da exploração dos recursos marinhos e que está evidenciado pela presença cada vez mais expressiva de anzóis, chumbadas e pesos de rede. E, neste sentido, é possível que esta transformação económica dos povoados que se verifica em Castro Marinho tenha sido mais ampla e tenha atingido também outros povoados do Algarve, considerando este achado fantástico que foi encontrado em Tavira, de uma rede de pesca ainda com os pesos todos conservados in situ, e que provavelmente pertence a esta mesma fase cronológica. Importa também sublinhar que estas atividades de exploração de recursos marítimos não eram naturalmente exclusivas, considerando que em Castro Marinho, pelo menos, a agricultura, sobretudo de cevada, mas também a pecuária, a caça e a produção têxtil são atividades que também estão bastante bem documentadas no registro arqueológico. Estas transformações urbanísticas e económicas são também acompanhadas por mudanças nas pautas de importação de produtos, tanto alimentares como manufaturados. Torna-se agora evidente a crescente presença de ânforas produzidas no ocidente da Andaluzia, com destaque para os vários contentores da série 11 de Ramon Torres e que estão associados à comercialização de produtos haliêuticos, mas também algumas ânforas do tipo BC, e outros exemplares que parecem ter tido origem na Campina de Cádiz e que poderão estar relacionados com a importação de azeite dessa zona, que depois, a partir do século IV, se vai tornar ou vai estar abundantemente representada pelas ânforas de tipo Tinhosa ou do tipo 8112 de Ramon Torres. A importação de produtos alimentares de regiões mais distantes é manifestamente rara, com apenas alguns escassos fragmentos de ânforas orientais que transportavam vinho e azeite, que ainda assim, e pelo seu caráter excepcional, merecem ser devidamente valorizadas no contexto do Ocidente peninsular. Em contraste, as cerâmicas áticas de verniz negro e de figuras vermelhas estão muito bem representadas, não só em todo o Algarve, mas particularmente em Castro Marinho, com cerca de 400 fragmentos identificados até o momento, o que equivale praticamente a metade de toda a cerâmica grega encontrada no território português. Excluindo estes produtos mais luxuosos, observa-se no restante elenco material alguns traços de continuidade com a fase orientalizante, como é, por exemplo, o caso da manutenção de algumas cerâmicas de engobo vermelho e, sobretudo, de cerâmicas cinzentas, ou mesmo na perduração do uso de cerâmicas de tradição manual, que mantêm, grosso modo, também as tradições da fase precedente. Inovações um pouco mais evidentes no início desta segunda idade do ferro surgem no domínio dos produtos que são importados do Ocidente andaluz, onde se observa uma maior frequência das decorações pintadas, mas quase sempre com estas bandas simples, e até novas morfologias que já estão inspiradas em modelos mediterrâneos. Contudo, no Algarve, a grande transformação da segunda idade do ferro vai ocorrer a partir do último quartel do século IV, marcando uma nova etapa que se reflete não só na cultura material, mas também nas dinâmicas territoriais. É neste momento que nós vamos ter a máxima expansão da rede de povoamento, com a fundação de pelo menos 2 novos núcleos ao longo da costa, um em Faro e o outro em Montemolião, já na zona mais ocidental do Algarve. Em ambos os casos, os primeiros níveis de ocupação dos locais, que estão depositados diretamente sobre a rocha, sobre o substrato geológico, estão marcados pela presença de cerâmica de tipo Cuas, que é, digamos, o nosso fóssil diretor que nos indica que aqueles sítios foram fundados a partir do último quartel do século IV a.C., e aquilo que sabemos é que esta fase de maior dinamismo do povoamento no Algarve está ou esteve intimamente relacionada com o sul andaluz e mais concretamente com a grande metrópole de Cádiz. De facto, em todos os contextos datáveis entre 325 a.C. e o período romano republicano, os materiais que são produzidos na região ocidental da Andaluzia e sobretudo na zona de Cádiz são predominantes nos conjuntos artefactuais do Algarve.
E vamos observar esse predomínio, quer nos novos povoados que foram fundados durante este período, mas também em contextos contemporâneos de sítios previamente ocupados, como por exemplo é o caso de Castro Marim, e provavelmente será a mesma situação em Tavira e no Cerro da Rocha Branca. O registro material desta fase mais tardia da Idade do Ferro está também muito bem caracterizado, destacando-se desde logo na importação de produtos alimentares, estas variantes mais tardias das ânforas Manhã Pascoal A4, da série 12 de Ramon Torres, juntamente com os tipos Pellicer BC e D, as ânforas de tipo Tinhosa 8112 e também as ânforas de tipo 821, mas que manifestam uma vez mais uma clara preferência por períodos, por produtos aliêuticos e oleícolas. Estes contentores são acompanhados pelo serviço de mesa tipo COAS, que é composto predominantemente pelos pratos de peixe e as pequenas taças, das formas 2 e 9 de nível, que são produzidas quase todas na área de Cádiz e também um pequeno grupo, provavelmente na zona do Baixo Guadalquivir. O aspecto mais interessante da cultura material algarvia destes últimos momentos da Idade do Ferro é, contudo, esta grande predominância das produções da Andaluzia Ocidental, também nas cerâmicas de uso comum, que cobrem um espectro funcional bastante amplo, que inclui desde o serviço de mesa até à cozinha, ao armazenamento e até ao uso sumptuário. Apesar de nós não dispormos ainda de dados arqueométricos absolutos, estas produções cerâmicas algarvias, mesmo em época romana, são muito características e facilmente diferenciáveis daquelas que são importadas da Andaluzia Ocidental, sendo estas últimas, grosso modo, semelhantes às dos respectivos contentores anfóricos. E se este predomínio de importações andaluzas é até certo ponto compreensível no caso dos contentores de transporte de produtos alimentares e mesmo na cerâmica fina de mesa, o mesmo não se aplica quando nós começamos a observar exatamente a mesma tendência nos recipientes de uso, digamos, comum. Mesmo se nós considerarmos as produções manuais, temos a certeza absoluta que são locais, dentro desta escala de análise, as produções locais continuam a ser minoritárias e nunca ultrapassam um terço dos conjuntos dos níveis conservados deste período. E quando nós contabilizamos toda a cultura material, portanto, todas as categorias morfofuncionais, cerâmica de mesa, ânforas, cerâmica comum, manual, etc., os produtos locais praticamente não ultrapassam um quarto dos conjuntos artefactuais, mesmo nas zonas mais ocidentais, como é o caso de Montemolino. Este panorama que nós consideramos atípico é um panorama que nós só encontramos paralelos em contextos históricos muito específicos, como por exemplo o da fundação e os primeiros momentos da cidade de Cartagena, no sudeste de Espanha, e que parece que estão a refletir uma profunda dependência das importações em todos os sítios algarvios. E foi sobretudo com base nestes dados que se propôs o fenómeno da gaditanização do Algarve, que se terá então iniciado a partir do último quartel do século IV e que se traduz na presença, ou nesta presença avassaladora de produtos da Andaluzia Ocidental, muito em particular da região de Cádiz, e que achamos que não se pode justificar unicamente por ligações comerciais. A presença destas características materiais nos níveis mais antigos daqueles dois sítios que são fundados ex novo, Montemoleu e Faro, sugere inclusivamente que estas novas ocupações poderiam estar talvez diretamente associadas a deslocamentos populacionais do oeste andaluz para o ocidente, ou seja, um processo de uma autêntica colonização gaditana que teve um impacto direto nas dinâmicas de ocupação e nos sistemas de produção e consumo da região do Algarve. Podíamos procurar explicações alternativas, como, por exemplo, entender esta situação como resultado de expansões demográficas internas daqueles sítios que estavam ocupados previamente, como Castro Marim, Tavira ou Cerro da Rocha Branca, mas, na verdade, não existem quaisquer evidências, quer de crescimento territorial nesses sítios, nem quaisquer evidências depois de ligações entre estes vários sítios algarvios entre si.
O traço que é comum a todos eles é efetivamente esta intensa conexão com a Andaluzia Ocidental e que se manifesta em registros arqueológicos e, por consequência, dietas alimentares e práticas culturais que são praticamente idênticas entre todos eles. O fornecimento contínuo destes produtos importados foi tão marcante que parece ter inibido o próprio desenvolvimento das produções cerâmicas locais, tendo as comunidades algarvias dependido estruturalmente de produtos externos. As produções locais do Algarve, quer a torno, quer manuais, foram praticamente relegadas a um papel secundário, sendo utilizadas apenas para suprir necessidades específicas. Com efeito, concentram-se quase exclusivamente em formas básicas como as tigelas, as panelas e alguns alguidares, e apenas muito ocasionalmente os oleiros locais se aventuraram por outras tipologias como pratos ou jarras, e dos quais se conhecem apenas 6 exemplares em todo o Algarve em produções locais. De qualquer forma, e independentemente das explicações deste fenómeno, é indiscutível que a costa algarvia esteve intimamente vinculada com as realidades da Andaluzia Ocidental, independentemente de queremos depois etiquetá-las como turdetanas ou púnico-gaditanas, sendo sim importante sublinhar que traduzem os mesmos padrões materiais e culturais. Por oposição, o Algarve, durante a Idade do Ferro, nada revela de associável a estes horizontes mais interiores da Península Ibérica, particularmente daqueles marcados por influências da meseta ou celtizantes, ao contrário daquilo que se podia deduzir pela leitura mais literal de algumas das fontes escritas. No extremo oposto da nossa área de análise, no Baixo Tejo, a realidade é completamente diferente. Também aqui o século V vai assinalar um momento de profunda transformação, neste caso marcada por uma reorganização muito significativa das redes de povoamento e das estratégias de exploração do território, que aqui parecem estar vocacionadas para uma intensificação da exploração agropastoril. No entanto, aquilo que é o aspecto mais relevante prende-se com as conexões com o mundo meridional, com a zona do Algarve e da Andaluzia Ocidental, que, a partir desta fase do século V, parecem sofrer alguma retração. Importa sublinhar que essa retração não se traduz necessariamente numa diminuição drástica dos materiais importados, que, aliás, sempre foram reduzidos, mas sim na fraca influência que esses materiais terão produzido sobre a cultura material local. Embora os repertórios do Baixo Tejo da Primeira Idade do Ferro sejam, durante a fase orientalizante, ou seja, durante a Primeira Idade do Ferro, praticamente idênticos aos de outras regiões da Península Ibérica e até do Mediterrâneo, a partir dos meados do primeiro milénio, tornam-se claramente individualizados por estas especificidades regionais que, ainda assim, vão evoluir a partir de uma herança orientalizante prévia. E o que se observa no Baixo Tejo, mesmo nas fases mais tardias da Idade do Ferro, é a manutenção desses tais repertórios de forte caráter regional e que estão enraizados nessas tradições orientalizantes precedentes. Então, eles continuam a fabricar as cerâmicas a torno, com pinturas, com engobos, etc. É o caso, por exemplo, da continuidade da utilização das chamadas cerâmicas cinzentas, portanto, que têm a sua origem no período orientalizante, mas que na zona do Baixo Tejo vão continuar a ser utilizadas como o elemento predominante do serviço de mesa. Esta situação é completamente oposta àquilo que se verifica no Algarve, onde nem em Faro, nem em Montemolião temos sequer um fragmento de cerâmica cinzenta em todos os níveis da fase final da Idade do Ferro. Portanto, é efetivamente uma especificidade desta zona mais ocidental. E é precisamente dentro do grupo das cerâmicas cinzentas que nós vamos identificar alguma experimentação formal dos oleiros do Tejo durante a Segunda Idade do Ferro, mas que não é influenciada por modas ou tradições do sul da Península Ibérica, mas sim por influência daquelas importações gregas que chegam durante o século V e o século IV ao Baixo Tejo e que se vão manifestar sobretudo nestes recipientes destinados à preparação e ao consumo de líquidos e talvez muito especificamente ao consumo de vinho.
Trata-se, contudo, de situações muito pontuais, verificando-se no restante repertório uma marcada continuidade, com as morfologias e as decorações típicas de fases precedentes e que se vão manter até à chegada dos romanos a este território. Durante o século V e a primeira metade do século IV, ainda se mantêm algumas ligações com o mundo meridional, refletidas sobretudo na presença de alguns vasos gregos e de importações, ainda que episódicas, de produtos alimentares e ânforas Manhã Pascoal A4 e do tipo Pellicer BC, juntando-se depois este exemplar que está aqui mais à esquerda, que é exótico, que é uma importação centro-mediterrânea e que parece que é uma espécie de extraterrestre nestes contextos artefactuais da fachada ocidental atlântica. Mas de resto, para além disto que está aqui nesta imagem, não se observam outras importações, quer de elementos utilitários, quer cotidianos. E se esta realidade revela já alguma fragilidade até meados do século IV, que é o período em que se enquadram todos estes materiais importados, o panorama vai se tornar ainda mais dramático na fase seguinte, que se vai prolongar então entre o último quartel do século IV e o início da presença romana no Baixo Tejo, e que é marcada por um virtual desaparecimento de qualquer evidência segura de contactos com o sul peninsular. Com efeito, aqueles materiais que nós vimos na costa do Algarve, das variantes tardias da Minha Pascoal A4, as ânforas tipo Pellicer D, etc., estão completamente ausentes dos níveis pré-romanos do estuário do Tejo. Nas raras ocasiões em que aparecem alguns destes produtos meridionais, como é o caso da cerâmica de tipo Quace, que vem aqui na imagem, que são 4 exemplares que foram recolhidos durante as escavações do Teatro Romano de Lisboa. Estes exemplares já estão, ou melhor, foram recolhidos associados já a níveis do período romano republicano, que parece que são então os grandes responsáveis por terem reativado estas ligações comerciais entre o Baixo Tejo e o sul da Península Ibérica e, em última instância, também com o Mediterrâneo. E neste âmbito, eu não posso deixar de sublinhar a importância dos dados estratigráficos e contextuais, uma vez que a mera existência, por exemplo, de um fragmento de cerâmica de tipo cuace ou de uma ânfora de produção meridional não pode nem deve ser automaticamente interpretada como uma evidência de contactos da fase final da Idade do Ferro, podendo estes mesmos materiais integrar perfeitamente contextos de época romana republicana. De qualquer forma, e o que interessa sublinhar no quadro desta apresentação é que estes grupos que viveram no Baixo Tejo durante a chamada Segunda Idade do Ferro não devem ser equiparados ou integrados nas esferas culturais mais meridionais, concretamente nos horizontes ditos turdetanos ou púnico-gaditanos. Apesar de descenderem do mesmo legado cultural, vinculado com a presença fenícia, estes grupos do Tejo adquiriram uma personalidade própria que não merece ser nem ignorada nem desvalorizada. Ainda assim, durante, sobretudo a última década, têm surgido alguns materiais que parecem indicar que também nesta zona terá existido uma maior complexidade do tecido cultural desta região, sobretudo durante estes momentos mais tardios da Idade do Ferro e que se poderão relacionar com influências ditas continentais ou celtizantes. Trata-se especificamente de um conjunto já interessante de materiais cerâmicos com decorações estampilhadas, que inicialmente surgiam nestas zonas mais interiores do Baixo Tejo, mas que mais recentemente também foram documentados em contextos conservados neste sítio, que é o Cabeça Guião, localizado junto à Foz do Rio, e que é uma ocupação de caráter rural da Segunda Idade do Ferro, que esteve fortemente vinculada com o núcleo de Lisboa. Este conjunto de cerâmicas não é todo abundante, contando no total com cerca de 10 exemplares em toda a área do Baixo Tejo, mas poderá ser um reflexo de contactos ou mesmo da presença nesta região de alguns indivíduos com origem nestas áreas mais interiores do território peninsular. Parece ser, contudo, um fenómeno que ocorre num momento já tardio, possivelmente centrado já no século III a.C., pelo menos considerando as datações de radiocarbono que estão disponíveis. E com isto podemos entrar naquilo que é, pelo menos para mim, a área mais complexa de compreender e que é o Baixo Sado.
E, por um lado, os dados que nós conhecemos para Alcácer do Sal, que era um dos mais importantes núcleos desta região, parecem refletir uma realidade, grosso modo, paralela àquela que nós vemos no Baixo Tejo, ou seja, comunidades que têm sido profundamente influenciadas pelos contactos com os grupos fenícios durante a Primeira Idade do Ferro, vão, a partir de meados desse milénio, manter ou criar realidades materiais que derivam desse legado orientalizante. Assim, e tal como ocorre no Baixo Tejo, os contextos do século V e da primeira metade do século IV em Alcácer do Sal revelam uma manutenção ativa das produções de engobe vermelho e de cerâmica cinzenta no quadro do serviço de mesa, que assumem também, neste caso, morfologias únicas desta região específica. E, tal como no Baixo Tejo, e talvez até de forma mais intensa, documentam-se contactos com os horizontes mais meridionais até à primeira metade do século IV, a julgar não apenas pela coleção de cerâmica grega recolhida, mas também por alguns contentores anfóricos com origem em Cádiz e no Baixo Guadalquivir, que foram recolhidos em alguns pontos da cidade. Alcácer do Sal distingue-se, contudo, dos restantes sítios mais litorais da Idade do Ferro pelo detalhado conhecimento dos seus espaços funerários e que foram alvo de uma recente revisão por parte do Dr. Francisco Gomes. Mas, sendo um caso praticamente único, ao nível funerário, é difícil contrastar as realidades que foram documentadas em Alcácer do Sal com outros casos de estudo do território português, como seria, por exemplo, muito importante conhecer os dados de sítios como Santarém, no Baixo Tejo, ou mesmo de Castro Marinho, no Algarve, nem que fosse para determinar se certas especificidades que nós vemos em Alcácer do Sal são o reflexo de um percurso próprio destas comunidades sadinas ou se são tendências mais genéricas e que se podem observar em zonas mais amplas do sul e do oeste peninsular. E neste âmbito cabe destacar sobretudo um conjunto de vasos cerâmicos e particularmente alguns elementos de armamento e de adorno que refletem claramente qualquer tipo de ligação com os ópida ibéricos do interior e levante peninsular durante estes momentos mais tardios da Idade do Ferro e que já tinha sido sublinhado por vários autores. Não duvidando em absoluto destas ligações, penso que um dos aspectos que deverá ser clarificado no futuro, se possível, é a determinação das vias que estabelecem essa relação. Concretamente, se vão privilegiar as ligações marítimas ou rotas terrestres interiores que ligariam o Levante e a Alta Andaluzia ao sul da Extremadura espanhola e, em última instância, também ao interior alentejano e à fachada Atlântico Ocidental. Ou seja, se seguem, pelo menos em parte, aquilo que era a rota dos santuários que foi proposta pelo Maluquer de Motes e que já foi, aliás, reivindicado também para algumas realidades mais interiores. Também é concebível que estes circuitos terrestres e marítimos não sejam mutuamente exclusivos e que tenham sido utilizados contemporaneamente, oscilando as suas intensidades em fases cronológicas específicas. Contudo, não deixa de causar alguma estranheza que, em todos os sítios algarvios que nós conhecemos e que nós vimos no início desta apresentação, estas evidências de contactos com o mundo ibérico estejam completamente ausentes dos repertórios artefactuais, mas que podemos talvez justificar essa situação por desconhecermos as necrópoles que se calhar são, ou melhor, desconhecemos as necrópoles algarvias e que essas esferas funerárias poderiam ser, digamos, os cenários que mais claramente expressariam essas influências do Oriente Ibérico. Mas mesmo admitindo que os circuitos marítimos poderiam ser privilegiados entre o século V e a primeira metade do século IV, como aliás estão documentados pelos contentores anfóricos que falámos anteriormente, também aqui vamos encontrar um problema contextual para a fase sucessiva, ou seja, a partir da segunda metade do século IV. E, tal como no Baixo Tejo, nós verificamos uma ausência nos repertórios materiais de Alcácer do Sal, assim como em toda a restante área do Baixo Sado, daqueles elementos que são típicos da fase final da Idade do Ferro no Algarve e da Andaluzia Ocidental, materiais esses que seguramente chegariam se tivessem mantido contactos de alguma entidade por via marítima.
E, uma vez mais, os poucos materiais de origem meridional que se conhecem, pelo menos em Alcácer, como por exemplo a cerâmica de tipo Cuas, que foi divulgada por Vincenzo Soria, parecem surgir associados já à fase romana republicana do sítio. Paralelamente, existe também uma outra evidência em Alcácer, que é literalmente uma caixinha de surpresas, e que é este extraordinário conjunto de votos de bronze que foi recuperado nas escavações do castelo e que foram divulgados pela doutora Esmeralda Gomes. Os paralelos destes emblemáticos ex-votos estão fortemente vinculados, uma vez mais, ao Sudeste Ibérico, sendo a sua cronologia, como já foi observado pelo Dr. Francisco Gomes, provavelmente tardia, já de momentos avançados do século IV e se calhar até mesmo do século III, sobretudo se considerarmos a sua aparente associação a um santuário urbano intramuros, que é uma realidade que no Levante assume a sua máxima expressão justamente durante esta fase do século III. E para esta conexão mais tardia com o Sudeste Ibérico, é, na minha opinião pessoal, mais difícil aceitar uma utilização destas vias marítimas, não só pelas razões anteriormente elencadas, mas também porque uma série de situações mais particulares do interior do português e também da Alta Andaluzia Ocidental parecem corroborar as tais ligações terrestres com a área da Hortânia e, por extensão, com o Sudeste Ibérico. E é o caso justamente do extraordinário depósito de carvão, que integra não apenas várias morfologias, mas também uma série de aspectos decorativos que primam pelo seu barroquismo e que recordam claramente certas tendências das esferas culturais ibéricas. Esta situação do Baixo Sado torna-se ainda um pouco mais complexa de entender quando nós integramos nesta equação um outro importante sítio, o Castro de Chibanos, cujo início da ocupação terá antecedido a presença romana na região e que constitui uma realidade completamente distinta daquela que nós observamos em Alcácer do Sal. Infelizmente, a fase da ocupação da Idade do Ferro de Chibanos estava bastante afetada pelo dinamismo de época romana, sendo relativamente escassos os contextos que estavam integralmente conservados do período sidérico. De qualquer das maneiras, os dados que foi possível recolher parecem indicar então uma ocupação tardia, que se poderia avançar mesmo para o século III e quiçá até para os inícios do século II a.C. Os conjuntos artefactuais, neste caso, praticamente não revelam qualquer influência de cariz orientalizante, com exceção do uso de algumas cerâmicas cinzentas que têm as suas afinidades mais evidentes com a região do Baixo Tejo, como é o caso desta taça com a asa lateral e mesmo destes pequenos vasos para o consumo de líquidos e dos jarros que também vimos e que temos paralelos idênticos no Baixo Tejo. Contudo, registam-se nas cerâmicas de uso comum alguns fragmentos decorados com estampilhas, todos eles de produção aparentemente local. Estas evidências, que se vão tornar muito mais expressivas durante a fase romana republicana do sítio, denunciam a presença entre a comunidade de chibanos de grupos de indivíduos com tradições culturais mais típicas das regiões interiores, ainda que a sua presença na região pareça integrar-se num momento tardio e possivelmente já nas vésperas da chegada dos primeiros contingentes romanos a esta região. Em suma, o Baixo Sado, durante a Segunda Idade do Ferro, parece revelar então uma complexidade cultural mais acentuada que nas restantes áreas analisadas. Por um lado, os aspectos das fases mais antigas desse período parecem refletir uma situação semelhante à registada no Baixo Tejo, com o desenvolvimento de tradições próprias que estão, ainda assim, enraizadas no período orientalizante, não sendo absolutamente claro se, a partir de meados do século IV, se esta região se terá ou não desvinculado daquilo que são os circuitos comerciais meridionais desta época. Embora de momento não existam grandes evidências para corroborar esses contactos, poderíamos admitir, nem que fosse por uma ligeira maior proximidade geográfica, a manutenção de algumas ligações nos momentos mais tardios da Idade do Ferro, necessitando, contudo, esta proposta de uma ulterior comprovação com base em dados contextuais.
O Baixo Sado caracteriza-se, contudo, pela sua, digamos, conexão com o mundo ibérico, que parece ser uma realidade única e claramente distintiva no litoral ocidental português e cuja explicação poderá talvez fundamentar-se na existência de umas rotas terrestres que poderiam, inclusivamente, explicar certas realidades um pouco mais tardias, como aquele revivalismo dos barris ibéricos no Ocidente peninsular que vai ocorrer em época romana republicana. Hum, e só para complicar ainda um pouco mais as coisas, temos que acrescentar a este cenário já bastante complexo a presença então de grupos de matriz cultural mais interior, digamos, celtizante, entre aspas, que se instalam na região, mas que fazem, contudo, uma espécie de bypass àquilo que é o maior centro urbano da região, que é Alcácer do Sal. Faltaria falar um pouco sobre a Costa Vicentina, onde podemos destacar dois importantes núcleos, concretamente Odmira e também Miróbriga, para além da necrópole do Galeado, que seguramente poderão revelar elementos importantes para esclarecer estas e outras problemáticas e, sobretudo, para elucidar a existência ou não de relações entre o Sul e a costa ocidental durante, sobretudo, os momentos mais tardios da Idade do Ferro. Infelizmente, não se conhecem ainda dados contextuais concretos para fazer este enquadramento, ainda que os materiais conhecidos remetam uma vez mais para uma acentuada heterogeneidade cultural. De qualquer forma, os dados contextuais que nós dispomos para caracterizar o final da Idade do Ferro no litoral português apontam efetivamente para um mosaico cultural muito significativo que integra distintas dinâmicas territoriais, estratégias económicas e especificidades materiais a partir do século V a.C. Apesar dessa diversidade, todas as áreas partilham uma herança comum, com raízes na presença fenícia durante a época orientalizante, que pode, por vezes, ser interpretada até como resultado de interações durante a segunda metade do primeiro milénio, mas que poderá corresponder simplesmente a evoluções paralelas com base no mesmo legado cultural. Sabemos que houve contactos entre estas regiões até sensivelmente meados do século IV, mas a partir daí os dados sugerem uma clara desconexão entre a fachada centro-atlântica e o sul peninsular. Não se trata, contudo, de comunidades culturalmente isoladas, tendo sido estas influenciadas, provavelmente com diferentes ritmos, intensidades e formas, também por grupos mais interiores de matriz cultural mais continental ou celtizante. E este cenário, que já em si é bastante complexo, devemos ainda somar as evidências sugestivas do Baixo Sado, que parecem refletir então a existência destas ligações mais interiores e terrestres com aquilo que seriam as esferas culturais ibéricas, do Sudeste espanhol. Um, para, digamos, a cereja em cima do bolo desta torta cultural, seria então as consequências daquilo que é a presença romana na Península Ibérica e que terá condicionado de forma direta e indireta aquilo que são as dinâmicas populacionais do Ocidente ao longo do século II. Entre as modalidades mais indiretas, um aspecto que eu acho que não podemos desvalorizar é o efeito que as distintas guerras que ocorreram no centro e no oeste da Península Ibérica durante os momentos iniciais da conquista romana possam ter tido, por exemplo, no deslocamento de certos grupos populacionais que se tenham aproximado mais da zona ocidental na sequência de maiores períodos de instabilidade. E essas movimentações poderiam, por exemplo, justificar este aparecimento destes elementos, digamos, mais continentais ou celtizantes num momento já muito tardio da Idade do Ferro e que se verifica sobretudo no Baixo Sado, em Chibanos, mas que também poderia explicar aquelas realidades igualmente tardias que nós encontramos naqueles sítios do Baixo Tejo. Contudo, um outro tipo de impacto que teve a presença romana na Península Ibérica e que é aquilo que nós podemos chamar uma modalidade mais direta e que ficou fossilizada nas fontes escritas, é o caso de cedência de territórios a veteranos de guerra, como ocorreu seguramente em Valência ou em Itálica. Para além destas situações mais evidentes, porque ficaram escritas, é possível que outros
episódios paralelos, ainda que de menor entidade, possam ter ocorrido nestas zonas do extremo ocidente, sem deixarem qualquer tipo de registro escrito. É neste contexto que nós conseguimos entender como, por exemplo, no Algarve, que durante toda a Idade do Ferro se manteve impermeável a estas influências continentais ou celtizantes, surgem, apenas a partir do último quartel do século II a.C., as primeiras cerâmicas manuais com decorações estampilhadas, em clara associação com materiais itálicos, gaditanos, turdetanos e até mesmo do Levante peninsular, como está documentado contextualmente no Monte Molião. Provavelmente este tipo de evidências está a traduzir a instalação de grupos culturalmente muito heterogéneos que não têm raízes nesse território e que acabam por integrar estas realidades territoriais a partir da fase da conquista romana do Algarve. E uma situação semelhante, por exemplo, poderia explicar aquela enigmática referência aos Turdolivétera que estariam algures entre o Tejo e o Douro, que, como o professor José Cardim Ribeiro já propôs há bastante tempo, poderiam ser não movimentações que ocorrem durante a Idade do Ferro, mas sim, uma vez mais, estas cedências territoriais a contingentes militares que lutaram ao lado dos romanos e às quais foi oferecido um determinado território nestas regiões mais ocidentais. De qualquer das maneiras, estes vários graus de, chamamos de mobilidade populacional, quer voluntária, quer forçada, e que decorrem da presença romana, ocorrem numa fase em que as tradições culturais destes múltiplos grupos autóctonos estão ainda muito marcadas e são muito distintas e que só podem ser corretamente entendidas se forem avaliadas nos seus contextos arqueológicos primários. E não vos quero amassar mais, mas se tiverem algum comentário ou uma sugestão, terei todo o gosto em responder se conseguir. Obrigada pela vossa atenção.